Não foi em vão que esse vídeo chegou até você. Até que esse médico chega e ele falou assim, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia pra vocês. A boa notícia é que você não tem leucemia. E eu lembro que aquilo foi uma alegria muito grande no nosso coração. E ele falou assim, mas a má notícia é que a gente não sabe o que você tem. Gente, que angústia. Ele disse, você tá no melhor hospital do Brasil, com a melhor junta médica do Brasil, com o melhor equipamento médico do Brasil, mas a medicina ainda não é capaz de diagnosticar todas as doenças. Tem doenças que ainda não foram descobertas. E, infelizmente, a gente não sabe o que você tem. E nesse dia ele disse, naturalmente, num dia normal, você teria que ser internada e ficar aqui, né? Só que hoje acabou de ser descoberto o primeiro caso de Covid no Brasil. Então você não tem sistema autoimune para combater nada, muito menos um Covid. Naquela época a gente não entendia o Covid como hoje e era um desespero nacional, né? Ia ser o primeiro lockdown. E ele virou e falou assim, vocês têm fazenda, vocês têm casa de campo, vocês têm algum lugar afastado? A gente falou assim, temos. Ele falou, então dirige até lá e não saia até que a pandemia acabe. E eu lembro que quando a gente estava saindo da sala dele, ele falou assim, só um minuto. E eu virei para trás e ele disse assim, Lu, eu tenho outra boa notícia. Eu falei assim, o quê? Ele falou assim, sua boca. Eu falei, hã? Ele falou assim, sua boca não tá sangrando. Porque se estivesse sangrando, já seria de dentro para fora. Nesse processo, eu inchei muito. Eu ganhei 14 quilos. Quando a gente conta, parece tão superficial, mas às vezes fazer isso, que é tão simples em alguém, você chegou, oi, tudo bem? Dá um tapinha, pra mim era levar um soco. A minha pele doía, entendeu? Tudo em mim doía. Eu tomava o maior nível, aliás, ainda maior do que se pode, de corticoide por dia, tentando, né? Então, assim, e o próprio corticoide faz com que você enche. Isso, faz. E vários remédios, né? E nenhum médico descobria. E minhas veias arrebentando. Resumidamente, eu tive uma inflamação generalizada de todas as veias do corpo. De repente, quando a gente saiu, né? Pegamos estrada, chegamos na nossa casa que a gente tem no interior. E quando chegou lá, passaram alguns dias, minha boca começou a sangrar. E quando minha boca começou a sangrar, o que fazer? A quem recorrer? E eu lembro que em um processo, não foi nesse momento, mas em um processo desses, uma amiga minha me ligou. E ela sabia, minha melhor amiga, ela estava muito, muito triste. E ela virou pra mim e falou assim, Luici. E ela engasgou e começou a chorar. Até hoje eu acho que ela quis dizer, Luici, você morreu. Só que quando ela disse, Luici, ela parou, começou a chorar, um silêncio reinou. Eu tava dentro do carro, na estrada, e começou a tocar uma música. E essa música falava assim, tudo é possível. E eu virei pra ela e eu falei assim, Aninha, tudo é possível. Tudo Deus pode fazer, Deus não perde as batalhas, Ele não vai perder. Se Deus quiser me curar, esse vai ser não o meu pior deserto, mas talvez o meu maior testemunho. Mas se Deus não quiser me curar, minha amiga, Deus não perdeu as batalhas, porque perder as batalhas é um crente pro inferno. E eu sei a vida que eu tenho com Deus, eu sei o meu caminhar com Deus, e eu sei que o meu lugar é o céu. Então, amiga, Deus não perdeu as batalhas. E essa música ainda era em inglês, mas eu traduzi ela e ela se tornou o meu ecoar, a minha música, né? Ali a minha boca começou a sangrar, a gente tem aquele momento de negação, né? Eu liguei pro meu dentista, falei, pode ser uma gengivite? Pode ser alguma coisa? Por favor, diga que sim. E ele, não pode. Não pode. E meu pai entrou comigo dentro do carro e falou, filha, vamos voltar para Belo Horizonte. Vamos procurar outro médico, outro hospital. Isso em pleno Covid. E agora todo mundo tinha medo de hospital, todo mundo tinha medo de ir no médico, mas a gente não tinha a quem recorrer, a não ser o Senhor e a medicina, né? E nós fomos, e é tão estranho que, por mais que eu estivesse passando pelo vale da sombra da morte, a gente tinha paz, Helena. A gente tinha paz. Excede todo entendimento. Exatamente. Eu falo que eu descobri, eu entendi a paz que excede o entendimento nesse momento. Quando todo mundo falava, você tinha que estar enlouquecendo. E eu falava, mas tá tudo bem, o Senhor tá na frente, se eu morrer eu vou pro céu. A caminho de Belo Horizonte, eu tive uma visão. E eu falo, caminhe com o Senhor. Caminhe com o Senhor. Não aceita viver migalha do reino de Deus. Porque você pode ter visão, você pode ouvir o Senhor, você pode viver tantas coisas se você se decidir viver com Deus. E eu vejo tanta gente aceitando o mínimo assim. E ali dentro do carro eu tive uma visão. E nessa visão eu via meu irmão muito pequeno entrando num consultório de um médico. E minha mãe conversando com esse médico. E eu lia na porta o nome daquele médico. E quando eu despertei daquela visão,
o Senhor falou comigo, você tem que ir nesse médico. Só que assim, se o meu irmão era pequeno, hoje em dia meu irmão tem 30 e tantos anos, já tinha se passado 30 anos, né? E eu falei assim, o médico já era mais idoso, eu falei assim, será que ele tá vivo? E nós começamos a procurar, ele não atendia, fomos descobrir, cortar um pouco do caso, tá, gente? Fomos descobrir que o filho dele era amigo do meu cunhado que mora no Canadá, e ele mandou as fotos pro pai, e o pai dele falou, eu quero te atender. E quando a gente chegou lá, ele falou assim, traga todos os seus exames, tudo que você já fez, onde você passou. E eu cheguei, né, com 1 milhão de exames. E de repente ele falou, olha, tudo que eu pensei, já olharam. Tudo que eu imaginei, já fizeram. Eu tenho biópsia aqui. Tenho várias biópsias. Então as pessoas abriam pra tirar pedaço e levar pra análise. E quando, do nada, ele falou assim, olha, essa semana, por curiosidade, eu tava estudando uma doença, mas ela não é conhecida no Brasil. E ele se tornou médico, dermatologista, cientista de doenças raras. E ele falou assim, eu vou fazer a sua última biópsia. E se der certeira, a gente tem essa resposta. E ele fez. Ele tirou ali minha última biópsia, mandou pra análise. Nós descobrimos o que você tem. A má notícia, não tem cura. E aí ele falou, dentro de 1 ano você vai ter lúpus, artrite, artrose, sei o que lá, reumatoide. E começou a citar, ele citou o nome da doença que é muito, muito grande, são tipo uns 20 nomes juntos. E ele falou, olha, todo mundo que teve essa doença morreu em pouco tempo. E o que a gente pode te dar é um tratamento para diminuir a velocidade. Porque como você demorou muito para descobrir, já se tornou sistêmica, que significa já pegou seu corpo todo. E ele me mandou também para um reumatologista que eu respeito muito, que é o Dr. Aquiles. E por causa do lúpus que viria assim se desenvolver, e me deu um remédio e ele falou assim, olha, esse remédio, você teria que fazer um teste para tomar. Só que só 0,00001% da população é resistente a esse remédio. E ele fez uma brincadeira, ele falou assim, você já é um diamante preto. O diamante preto é um diamante raríssimo de se encontrar. É impossível que você fosse um diamante rosa, que é o diamante mais raro do mundo. Ele falou, você ter essa doença e ainda ser o diamante rosa, né, ainda ser intolerante ao remédio, não, eu vou acreditar que você não é e pode tomar. Eu saí daquele consultório e eu fui pra casa, eu chorei. Você tem direito de chorar. Claro. Você tem direito de chorar. Eu chorei muito. Você só não tem direito de parar. Você não tem direito de parar de amar Jesus. Você não tem direito de parar de servir Ele. E eu lembro que aquele dia, 2 da tarde, começava o congresso. Eu chorei assim até 1. Liguei pro Silvio, nosso maquiador, né, Silvinho. Falei, Silvio, eu tô um panda. Falei, vem me arrumar, porque eu tô doente, mas tem muita moça que precisa ser curada. E eu não vou parar de servir Jesus, na alegria, na tristeza, na doença e na dor. E eu cheguei lá no congresso, sem as meninas saberem, nós ministramos cura, nós profetizamos e foi tão lindo. E passado um tempo, meu olho mudou de cor. Como assim? Mudou. Minha cunhada teve meu sobrinho, né? E eu fui visitar, e aí a sogra dela falou assim, Lu, seu olho é muito azul. Seu olho mudou de cor e em volta tá amarelo. Tem alguma coisa errada com você, liga pro seu médico. E ela sabia da situação. Eu liguei pro médico, perguntei, acontece do olho assim, dar uma mudada de cor. Aí ele falou assim, para de tomar o remédio agora, você é o diamante rosa. Meu Deus. E aí não tinha mais remédio. Aí, tipo, só tinha hidroxicloroquina, que era... Não tinha. E foi tão impressionante que esse médico, ele descobriu o que eu tinha, me passou pra uma junta médica, um outro médico, e morreu. Uau. Eu falo que Deus o preservou vivo, eu creio, pra que ele fosse um instrumento na minha vida, sabe? E resumidamente, pra terminar esse testemunho que tá durando uma eternidade, né, gente? Eu, já na minha pior fase, mas quando eu descobri isso, que não tinha cura, que não tinha, eu falei, quer saber? Eu vou fazer ainda mais. Agora que eu vou servir mesmo, agora que eu vou viajar mesmo. Viajar não, né? Porque não dava, mas ministrar, e eu ia pra igreja, a igreja fechada, né? E pandemia, e eu ia, e eu ministrava, e eu profetizava. Eu falei, Jesus, enquanto o Senhor tiver pra mim, eu vou fazer sua obra. De repente, uma pastora me liga. Essa pastora lá de Manaus, eu amo ela demais, sabe? Ela me ligou e falou assim, Lu, deixa eu te falar, eu tinha marcado uma conferência com ela um ano antes. Ela falou assim, deixa eu te falar,
Aqui em Manaus, acho que você vai se lembrar, Helena, tinha acabado o oxigênio, as pessoas estavam passando por uma situação muito difícil. Ela falou assim, tá acontecendo isso, e eu tô te ligando, e eu pensei que ela ia falar pra cancelar. Ela disse, eu tô te ligando pra confirmar. Porque a gente precisa de gente que venha trazer esperança pro povo nessa hora. Só que você não podia pegar um voo BH São Paulo, que é 50 minutos, muito menos BH Manaus, que são 6 horas. E eu virei e fui falar com ela. Falei assim, pastora, infelizmente, eu não vou poder ir, né? Só quando eu falei assim, pastora, infeliz, o Espírito Santo falou comigo, você vai. Falei, infelizmente, essa situação, né? Pode contar comigo. Só que ela não sabia que eu tava doente, ela não sabia do que tava acontecendo. E eu orei, eu senti paz, meus pais sentiram paz, e eu fui. E eu lembro que a banda toda não podia viajar, então fui eu e um tecladista. E a gente foi, eu e o Luiz conta. Eu amo quando ele conta essa parte da história. Ele fala assim que ele não consegue lembrar muitos detalhes da viagem, porque a única coisa que ele lembra muito profundo era de orar pra eu não morrer. Aí eu brinco com ele, eu falo, você não queria trazer meu corpo, né? E nós fomos. E quando chegou lá, Helena, até a pele da minha mão soltava. Eu sentia dor pra segurar um microfone. Eu sofro com câncer há 11 anos. E eu já estou em estágio terminal, mas eu não quis deixar de vir, porque enquanto eu viver, eu vou servir ao Senhor. Tinha um cara dentro da sala VIP, e ele tava ali com 2 enfermeiras tomando soro na veia. Falei com ele, você passou mal com calor? Manaus é muito quente, achei que ele tava tomando soro. E de repente ele falou assim, não, eu não quis deixar de vir, e eu tô fazendo a minha última sessão de quimioterapia, então elas vieram comigo. Helena, quando ele falou isso, esqueci que eu tava doente. Eu esqueci tudo. E eu voei assim, e ajoelhei no pé dele, e eu comecei a orar. Eu falei, Deus, esse cara veio fazendo tratamento de leucemia aqui, Senhor, cura a vida dele, em nome de Jesus. Eu ajoelhei, eu comecei a orar, e eu perdi o horário, eu perdi o tempo. De repente, a banda que tava ali, que era da cidade, porque não podia, né, e o Luiz já estavam em cima do púlpito, e a pastora vem, ela encostou nas minhas costas, e ela falou assim, Lu, acho que você perdeu o tempo, a banda já subiu, o congresso já começou, você tem que ir. Eu levantei, olhei pra ele e falei, está curado, você crê? Em nome de Jesus? Ele falou assim, amém. E eu fui ministrar. E quando eu tava ali ministrando, eu ministrei, foi poderosa a ministração, porque eu literalmente ministrei como se fosse a última vez. Eu não sabia se eu ia voltar, né? E quando terminou aquela ministração, eu não ia pregar. Eu sempre prego, mas naquele dia eu não ia pregar. Eu fui descer, e quando eu fui descer, sobe a pastora Luciana e fala assim, com vocês, o pastor e preletor da noite. E chamou aquele cara que tava fazendo a quimioterapia. Ele sobe e fala assim, olá, eu sou o preletor da noite, eu sofro com câncer há 11 anos e eu já estou em estágio terminal, mas eu não quis deixar de vir, porque enquanto eu viver, eu vou servir ao Senhor. E muitas pessoas já oraram por mim, eu nunca fui curada, mas enquanto eu viver, eu vou servir ao Senhor. E foi uma pregação muito poderosa e tal. Quando terminou, não tinha hotel. Teve que ir todo mundo pra casa da pastora. E quando a gente foi, eu fui tomar banho. E ninguém sabia que eu tava doente, né? Naquela noite, eu fui curada. E aquele pastor também. Fui tomar banho e como no início desse testemunho eu descobri, né? Indo tomar banho. Quando eu fui tomar banho, eu tirei a calça. Todos os meus hematomas tinham sumido. Enquanto eu orava para que outra pessoa fosse curada, o Senhor me curou. No lugar que as pessoas achavam que seria minha morte, o Senhor me deu vida. No lugar onde todo mundo disse não vai, e eu fui a doida de obedecer o Espírito Santo. Não é loucura obedecer o Espírito Santo, é loucura não obedecer o Espírito Santo de Deus. Não seja imprudente, mas se Deus te mandou, obedece. Sim. E ali, Deus me curou. E eu liguei pro meu médico muito empolgada. Eu falei, doutor, Deus me curou. E ele falou assim, você tá tomando o remédio da depressão que eu te dei? As coisas de Deus para uma mente natural, para o homem natural, são loucura, né, Lu? Exatamente. Ele falou, então você tem que tomar, porque você tem que entender que não tem cura e você tá falando que foi curada. Mas, resumidamente, naquela noite, eu fui curada. E aquele pastor também.